Já tô acostumada a me chamarem de doutora, gente, mas eu não sou doutora. Só participando de tantos eventos de médicos, eu tô quase já injetando aqui, vamos lá. Tem tanta gente que tá injetando hoje em dia, né? Gente, bom dia. Tô sozinho, isso? Acho que tem que pôr lá pelo comecinho, a primeira slide, se puder. Obrigada, né, por vocês abrirem a agenda aí de vocês para estarem essa manhã, esses 2 dias aqui com a gente. Foi uma delícia esse convite. Obrigada por estar aqui. E os meus médicos cases que vieram, vou falar aqui no final dessa conversa de hoje, doutor Fábio Saito e doutora Guarnieri, obrigada por aceitarem meu convite hoje. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre autenticidade na comunicação em tempos de inteligência artificial. E aí já vou dar um spoiler rapidão, abrindo a palestra. A autenticidade na comunicação não existe sem uma marca forte. Adorei o Dr. Daniel, porque ele já abriu aqui a minha fala, né? Porque ele falou muito de marca, e é um pouco do que eu gosto de falar. Então, para ser autêntico na comunicação, tem estratégia. E não existe autenticidade sem uma marca forte. Então, vamos falar um pouquinho disso. E qual que é essa técnica? Como é que eu aplico isso no dia a dia? Então, eu queria começar essa manhã de hoje que vocês fechassem os olhos. Por favor, fechem todos os olhos, vamos relaxar. Vamos entrar aí no mundo da imaginação. Imaginem um mundo aonde os diagnósticos são feitos por inteligência artificial, sem a necessidade do médico. Imagine um mundo onde os resultados eles são mais confiáveis através dos dados da inteligência artificial. Imagine um mundo onde a sua voz, para ser ouvida, ela tem que ser ajustada e adaptada aos algoritmos. Imagine também um mundo onde, para você ter visibilidade, você tem que entrar nas regras das Big Techs. Como é que seria esse mundo? Podem abrir os olhos. Bom dia, muito bem-vinda. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Já é, né? Já estamos vivendo essa realidade, onde cada vez mais o humano e tecnológico eles estão se esbarrando. E muito, né? Como é que a gente mantém esse elo de confiança entre o médico e o paciente num mundo onde não se sabe quase o que é tecnologia e o que é humano? Como é que a gente navega nesse contexto e nesse cenário, num universo tão complexo que a gente vive hoje? Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. E aí eu queria perguntar para vocês, quando vocês pensam em AI, o que vem na cabeça de vocês? Robô andando na rua, Jetsons, o que vem, né? Porque eu vi os Jetsons quando eu era pequena e falava, nossa, quando penso em inteligência artificial, para mim já é passado. Aonde eu vivo, principalmente, lá no Vale do Silício, todo mundo, a gente está muito imerso nesse dia a dia, assim, as crianças estão, a inteligência artificial, ela já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? Já tem mais de 50 anos que esse termo é usado. Por um, por um lado, 50 anos é pouco tempo, mas como evolui numa velocidade tão rápida, parece que já é uma eternidade que existe inteligência artificial. Mas quando a gente acorda, abre o celular, já vê ali as notícias que você quer ver, organizadas pelo algoritmo, né? Por um lado é bom, porque já traz uma notícia que você quer ver, mas por outro lado, nunca vi tanta polaridade no mundo como a gente está vivendo. É impressionante. Feito da tecnologia e dos algoritmos, né? Então, Netflix, quando você olha, tudo tem, né? Inteligência artificial. Lá no Vale é muito comum o Home Assistant, que é o Google Home ou Alexa. Todos os ambientes da casa, todos. Banheiro, cozinha, sala. As filhas, quando tem alguma dúvida, não perguntam mais para mim. Mãe, não sei o que aconteceu com não sei o quê. Google Home, vai lá e pergunta. Não é mais comigo a pergunta, é com o Google Home. Então, é assim, os carros, sim, todo mundo já sabe, eles andam sozinhos, e é
impressionante como evolui rápido. Tesla teve a última atualização há 2 semanas atrás do carro autônomo. É uma coisa que você... Eu filmei, mandei para minha família, a família falou assim, não é possível, porque ele vai evoluindo e não tem retrocesso. A tecnologia, a gente não tem retrocesso, só vai melhorar. Tá? Então, grande revolução, na verdade, não é a inteligência artificial, que já é confundido, é o GenAI, é a inteligência artificial generativa. Essa sim, realmente está mudando o comportamento. Está no começo ainda, né? Quando o OpenAI abriu em 2022, em novembro de 2022, começou a grande revolução. Né? O Google já tinha esse produto há muitos anos. Só que ele não lançou no mercado, vocês sabem, né? Para não competir com ele mesmo. Tanto é que quando o OpenAI abriu em 2022 o ChatGPT, o Google foi lá e trouxe o Bard para o mercado, que agora chama de Gemini. Essa é a revolução. Essa sim. Por quê? Enquanto o AI ele é um conjunto, né, de fórmulas, de algoritmo, que é treinado pelo humano com regras, e aí ele estipula essa regra e solta, o Gemini, ele tem uma capacidade de aprendizado que se assemelha ao cérebro humano. E realmente essa é a grande diferença. E a gente tem que entender esse contexto que a gente está vivendo, como é que a gente vai navegar nesse cenário hoje, que já está acontecendo. Ainda que está no começo, tem muitas discussões de ética, muita coisa que está rolando lá, mas como é que eu navego, como um profissional médico, interajo com esse cenário que eu já sei que vai ter mais mudança de comportamento ainda, mais do que já teve. Né? As relações estão achatadas, a gente percebe isso, que a comunicação e a tecnologia, excesso de informação, achata a relação. Né? Eu tinha o patrão e o empregado, eu tinha o chefe e o funcionário, o médico e o paciente. Isso está se achatando, não tem mais aquela hierarquia de poder, como existe o pai e o filho, as relações, todas as relações estão se achatando. Né? Então, isso é mudança de comportamento, que tem um impacto enorme a mudança de comportamento nesse movimento da tecnologia, e vai continuar a ter mais. Então, a gente vai precisar entender esse contexto que a gente está vivendo e como é que a gente vai navegar nesse cenário. E contexto é uma palavra que a gente vai voltar. Fixa nessa palavra que a gente vai falar dela. E aí, quem usa o GenAI aqui? Levanta a mão. ChatGPT. Pouca gente, né? 3, 4. Gente, quem não tem ChatGPT, que para médico eu sugiro, tem o Gemini, que era o antigo Bard, que é do Google, e tem o Copilot, que é o da Microsoft. Por favor, quem não tem, terminando essa palestra, vocês baixem agora. Eu estou falando sério, vocês têm que começar a usar. Ai, como que eu começo? Já. Baixem, vocês precisam navegar. Como que eu começo? Baixando a primeira parte. Segunda parte, comece abrindo uma conversa. Vou falar do ChatGPT, que é mais fácil. Lá a gente usa muito o Copilot, tá? O mais usado no Vale do Silício é o Copilot. Mas para médicos, eu uso os 3 ao mesmo tempo. Eu uso muito, gente. Eu uso para tudo. Tudo. Eu estou fazendo um curso de AI agora, depois a gente vai fazer uma live só de prompts. Eu estou fazendo um curso de AI, tive 4 dias de prompt, e eu até trouxe depois uma vez que eu vou mostrar para vocês. Tudo. Você vai fazer uma viagem? Roteiro de viagem. Você quer contar uma história para o teu filho à noite? Tudo. Tem alguma dúvida? Que dúvida você tem? Pergunta para o ChatGPT. Abra uma conversa de qualquer assunto. Qualquer assunto. Médico, inclusive. Tenha um paciente que é um paciente muito delicado para trabalhar, ele me questiona, ele me provoca, eu tenho dificuldade para falar com ele assim. O que você sugere que eu comece abrindo a conversa para quebrar o gelo com esse paciente? O meu time, a minha recepcionista não está atendendo bem meus pacientes, eu preciso orientá-la para melhorar a comunicação. O que você... Abre a conversa.
qualquer pergunta. E o segredo é prompts. Prompts são as perguntas. Esse é o grande segredo do Gemini, gente. Saber fazer perguntas e editar. Eu vim lendo no avião. Harvard Business Review. Ask Smarter Questions. Agora, desse mês. Saber fazer boas perguntas é um soft skills que vocês não precisam desenvolver. Não tem jeito. E o resultado do chat GPT, do AI generativo, é saber fazer perguntas. Fez a pergunta? No maior detalhe possível que vocês tiverem de informação, ele vai fazer a resposta. Ele tem a capacidade do cérebro humano mesmo, e de aprender. Por isso que vocês têm que fazer perguntas, e ele vai entendendo e vai se acostumando com a fala de vocês. Fez pergunta, ele vai soltar a resposta. Ele vai alucinar. Quero o slide anterior. Ele vai alucinar. Muitas vezes. Você provoca ele. Eu converso com o chat GPT como se fosse uma pessoa que está da minha equipe. É uma pessoa. Eu falo assim, não. Por exemplo, eu peço assim uma frase, uma quote. Eu queria uma frase de uma celebridade que fala sobre, sei lá, autenticidade. Aí ele me dá. Eu falo assim, essa frase dessa pessoa, qual é a fonte? Aí ele fala, desculpas, não é, vou te dar a outra com a fonte. Então provoca ele, porque ele vai alucinar. O segredo é a pergunta, ele vai dar a resposta, e o filtro, a edição final é tua. Sempre. Sempre. Não acha que ele vai fazer e resolver todos os problemas. Não vai. Mas ele vai dizer uma coisa, que é isso que vocês precisam entender. O AI generativo, ele tem um ganho de produtividade na vida de vocês, que por dia eu tive reunião com o head da Copilot, que é o chat GPT da Microsoft, e ele trouxe um estudo de que pessoas que usam o Copilot ganham, agora no começo, que ele nem está tão inteligente, no mínimo 30 minutos por dia de tempo salvo do seu dia. Parece pouco, porque está no começo. Mas se ganhar 30 minutos na vida que vocês têm, o dia a dia de médico, gente, maravilhoso. Isso dá quase 10 horas por mês. Então, por isso que eu insisto, inclusive para os meus clientes, usem o chat GPT para qualquer coisa na vida de vocês, para vocês ganharem produtividade. E aí, esse tempo que está salvo, vocês vão usar para aquilo que vocês sabem fazer muito bem. O talento de vocês. Tá? Então, essa é a provocação. Use, salva tempo e use esse tempo que está salvo para vocês fazerem o que vocês sabem fazer de melhor. Se conectar com o paciente, trazer esse elo de confiança, se desenvolver na comunicação e na marca de vocês. Então, o meu recado general é: vamos usar esse tempo para desenvolver a marca, para cuidar do paciente, porque marca, e a gente vai chegar na comunicação, entende? Não é logo, não é Instagram. Muito mais do que isso. Né? E o AI, ele veio para complementar. As pessoas têm dúvida, têm medo, têm receio, né? A minha filha, eu tenho 3 filhas. Uma vai fazer 22, está na faculdade, faz pre-med nos Estados Unidos, que ela não tem medicina como primeira faculdade, é pre-med. Ela faz neurociências e psicologia, lá em San Diego. Eu falo, filha, eu já estou apavorada que ela quer ser médica. Eu falo, filha, você tem que se conectar com tecnologia. Você tem que entrar no mundo, né, do AI. E ela trabalha num lab lá que já tem. Só que ela gosta da parte de científica e tal. Ela, mas você fala isso porque você mora no Vale. Não. É porque o mundo está movimentando nesse sentido. Não dá pra gente, né, falar, tá bom, tem ChatGPT, tem AI, legal. Use, por favor. Ele não vai substituir. Isso não vai acontecer. Porque ainda que ele tenha capacidade humana próxima, né, não humana, pelo menos por enquanto, a empatia, a emoção, o sentimento, a máquina não tem. Não tem. Se vocês viram, vale a pena fazer boa. E os algoritmos?
que é um AI, mas o AI antigo. Os algoritmos, o quanto que o GenAI, que para mim é essa revolução que a gente está vivendo, ele te dá mais produtividade, ele salva mais o teu tempo para você usar o tempo naquilo que você sabe fazer, o algoritmo te vicia, né? Te vicia, te deixa escravo. E é muito interessante, não sei se vocês já pararam para pensar, o único termo que é semelhante ao uso da tecnologia e de consumidor de drogas é usuário. Então, é o usuário da tecnologia e o usuário de droga. Que ela foi feita, o algoritmo, para te deixar viciado. Quem não viu o documentário Dilema das Redes Sociais, alguém viu? É isso. Ele tá lá, né? Quem não viu, ele tá lá para te viciar. Quanto mais tempo você tá lá, mais ele tá ganhando. E eu, assim, eu tenho algumas amigas que trabalham no Reels do Instagram, uma head de marketing do Reels, a outra que é do Google. E essa discussão é muito incrível. Por que vocês acham que os grandes desenvolvedores destes produtos não deixam os filhos usarem as redes sociais? Eu acho que tem um sentido aí, né? Então, o algoritmo, ele te mantém viciado. E as big techs, elas nos manipulam para isso, porque elas ganham dinheiro com os nossos dados, com as nossas informações. Elas vivem nos nossos dados. Quanto mais tempo você está lá, melhor para ela. Mais ela vai ter tua informação, mais ela vai mandar anúncio que te interessa, que faz sentido para você, mas ela vai faturar. E como é que a gente navega num cenário como esse sem perder a autenticidade? Esse é o desafio. Eu vou seguir as regras dos algoritmos, sendo eu mesmo? Como eu faço isso? Porque às vezes é um mar, né, de regras que falam, eu preciso. Eu não sou contra, tá? Os algoritmos e marketing digitalmente, pelo contrário. É como a gente vive, como nada. Eu não gosto de regras prontas, não existe, porque cada um é um. Mas como eu navego sendo eu mesmo, sem me perder no meio dessa montoeira de dados que estão por aí, né? Eu acho que essa é a pergunta. E aí, eu pergunto, quando a gente fala de autenticidade nesse mundo tão complexo, né, de dados e de informações, o que é autenticidade? De verdade. Porque às vezes as pessoas falam, eu adoro aquela pessoa, né? Fala tudo que ela tem na cabeça, ela é super autêntica. Gente, ser autêntico não é falar tudo que vem na cabeça. Minha filha, quando tinha 3, 4 anos, falava tudo que vinha na cabeça, sem filtro. Isso não é ser autêntico. Você precisa ter inteligência emocional, você precisa entender o contexto, você precisa entender a audiência. Não dá para falar tudo o que pensa o tempo todo. E aí, como eu trabalho muito com marca pessoal e comunicação autêntica, a maioria dos clientes que chegam para mim na minha empresa, na Butterfly, tem o mesmo perfil de comportamento. Provavelmente vocês, como médico, têm uma semelhança também em relação aos pacientes de vocês. Vocês se identificam com um grupo de pacientes que se parecem um pouco com vocês, de alguma certa forma, que é a persona do paciente, que se assemelha com a tua persona mesmo. Isso é muito natural acontecer. Na maioria dos clientes, quando a gente vai definir e falar da persona, sempre tem aquela persona que o cliente define que é ele mesmo. Ou seja, provavelmente um dos teus pacientes é você desenhado nele. Então tem um perfil, a maioria desses clientes que chegam até mim, tem componentes que eu identifiquei muito em comum. E aí não tem, aqui, não tem ciência, tem uma percepção do volume de pacientes que tem para mim, que eu identifiquei quais são os componentes da autenticidade desses clientes que chegam até mim. E aí eu comecei a observar o que eles têm em comum. Primeira coisa que a gente observou na Butterfly é a coragem. E aí eu encontrei a Cris essa semana, né, Cris? A gente estava falando um pouco de autenticidade, né? Cris falou, tem que ter autoconhecimento. Isso é básico da autenticidade, né? Mas antes, né, do autoconhecimento, tem que ter coragem para se conhecer, né, Cris? Porque não é
simplesmente se conhecer. Tem gente que não está preparado, para na primeira página, não quer descer, não vai, não quer. Então, os clientes que chegam para mim já sabem, a gente vai ter discussões um pouco mais profundas, porque às vezes os clientes chegam e falam, eu não sei me comunicar, vamos fazer uma estratégia de comunicação. Última coisa que eu falo em estratégia de comunicação, vamos lá falar quem é você. Então, coragem para se conhecer, coragem para olhar para dentro e entender quais são as suas limitações, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, né? Sua vulnerabilidade, coragem, coragem para agir sendo você. Então, esse é um componente que a gente observou, todos os nossos clientes que gostaram da Betafly têm, coragem mesmo. O doutor Daniel falou um pouco disso aqui, né, da autenticidade, de cuidado. E o outro componente é a honestidade, é ser honesto com você. O que eu preciso agradar? O externo, ou eu preciso olhar o externo e simplesmente entregar o que o outro está pedindo, se não está sendo honesto comigo. Então, você tem que ser honesto com você e com o outro. E o terceiro componente é a coerência. Esse é o terceiro componente da autenticidade, que é você ser coerente com o que você pensa, com o que você acredita e a forma com que você age, que é o famoso walk the talk. Eu falo e ajo na mesma sintonia. Então, a gente observou que esses componentes, né, de autenticidade, eles são muito presentes nas pessoas que estão dispostas a encarar e a participar de uma jornada de marca pessoal para ter uma comunicação autêntica. Não é qualquer cliente que passa por nós. E aí, pensando nesse contexto de mercado, que hoje todo mundo tem uma voz nas redes sociais, todo mundo tem voz, você abre o celular, você fala. E na autenticidade, que é o que pauta o meu trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia, chama Método Fly, que são os pilares para você desenvolver uma marca forte. Então, vamos começar aqui, onde eu começo de novo, né? Qual é a ação que eu tenho que tomar para chegar na autenticidade? Primeiro, você já tem uma marca. O Daniel falou assim, você já é uma marca, todo mundo já é uma marca. A diferença é que algumas pessoas têm consciência e usam a marca de forma estratégica e intencional. Outras vai deixando a vida levar e vamos ver para onde vai indo. Quando você assume a rédea da sua marca, você faz com que o outro entenda exatamente aquilo que você quer passar, sendo você mesmo, né? Então, marca não é uma logo, não é a comunicação no Instagram, é uma estratégia, é uma jornada. Quando a gente fala de marcas corporativas, é a percepção. Quando eu falo com o cliente, a percepção que o teu paciente tem em relação a você. É aquilo que ele vai falar para um colega sobre você quando você não está lá. Ai, eu sou a doutora, ela é maravilhosa, você tem que ir, porque ela tem uma técnica que ela puxa e ela faz, você não percebe, e você sai maravilhosa e ninguém nem percebe o que você fez, sabe? É uma fala de você quando você não está lá na sala. É a percepção que o outro tem em relação a você. E a percepção, ela é feita uma sucessão de interações, não uma, duas. Ela vai sendo construída. A marca é uma jornada. Isso que a gente fala branding em inglês. Tem um ING, uma jornada. Ela tem estratégia, ela tem começo, meio e fim para te dar um direcionamento, mas você está sempre construindo. É o que vai trazer a tua reputação, que o doutor Daniel falou. É isso. Como que eu trago isso para a minha prática diária? Em 3 pilares, com 3 etapas. Primeiro, qual que é essa marca? Quem é essa marca? Qual é o DNA da sua marca? Segundo, posicionamento. E terceiro, a comunicação. Vamos começar pelo DNA. Quando entra um paciente novo no consultório de vocês querem investigar quem é esse paciente, certo? Tem ali uma anamnese, vocês têm ali algumas perguntas, eventualmente vocês vão pedir uma batelada de exames. Precisa saber quem é esse paciente para, no mínimo, fazer um plano de tratamento personalizado. Perfeito?
A etapa de DNA é exatamente isso que a gente faz. Eu preciso fazer um intenso diagnóstico desta marca. Quem é essa marca hoje? Porque ela já existe, lembra que a gente falou? Quem é você na sua percepção, como você se vê como marca e como os seus pacientes e a sua rede de contato te vê como marca. Porque não basta somente, eu já sei, eles me acham que eu sou isso, isso, isso. Será que a imagem percebida, a imagem projetada está, de fato, reverberando como você quer? Então é preciso perguntar, vamos fazer uma pesquisa, anônima, de preferência. Tenho que saber que marca que é essa que está hoje no mercado, até para saber se eu estou posicionado onde eu quero estar. E a gente vai falar de posicionamento. Então, eu entro profundo, que é a etapa de ter a coragem de se conhecer. Qual a minha missão, qual a minha visão, quais os meus valores, qual o meu propósito, qual o meu flow. A gente atualizou, tá? Bastante. O nosso método é vivo, depois que a gente vai trazendo novidades no método. Que é a reputação, como ela está hoje. E como eu quero ser percebida. A gente faz essa pergunta nessa etapa de DNA. Como você se percebe, como você é percebido e como eu quero ser percebido sendo eu mesmo. E a gente faz um assessment para identificar quais são os seus talentos. O que você faz muito bem hoje? Gente, cada marca é única. Cada um tem um cliente que faz dentro da Betafly que tem a mesma visão, o mesmo propósito, ainda que estão na mesma especialidade. Não tem. Cada um recebe a informação de um jeito. Cada um tem uma história diferente. Cada um tem valores diferentes. Cada um é um. E por isso que a gente vai falar de posicionamento, cada um tem o seu espaço. Então a gente vai investigando e coletando todas essas informações e começa a clarificar um pouco. Que marca é essa? Quem eu sou de verdade? Como eu quero ser percebido? Qual é a marca? Porque marca é isso, né? Qual a marca que eu quero destinar no mercado? O nome, a palavra marca, veio de marcar gado, de deixar a marca mesmo. Qual que é a marca que eu quero deixar no mercado? Para os meus pacientes, colegas que convivem comigo. Você já pararam para escrever? E eu faço meus clientes escrever tudo. Que às vezes chega médico para mim e fala assim, já sei, já tenho propósito, já tenho visão, já tenho tudo. Último, escreve. Reescreve se você já tem. Porque a gente vai revisitar. Mesmo que você já tenha tudo. Já sei tudo, tá tudo na minha. Escreve de novo. Todo o processo, inclusive, ele é escrito que tem a coisa, né, de você aterrissar e... Então, essa é a grande primeira etapa. Façam essa reflexão. Essas perguntas que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, escrevam saindo daqui. Né? Que marca que eu quero deixar no mercado? Como eu quero ser percebido? Como eu sou percebido? Como eu me percebo? E a segunda etapa, entendi. Olhei para dentro. Quem eu sou? Agora eu vou olhar para o mercado. Contexto. O DNA da marca não muda, não muda nunca. Porque ele é a sua identidade, a sua essência. Você não vai mudar a sua marca. Eu vi o Dr. Daniel falar, você muda a expressão da sua marca. Comunicação, como você se expressa. Posicionamento, você vai reposicionando não de formas disruptivas, grandes, mas você vai reposicionando já com um contexto no mercado. Entrou pandemia, vamos lá, vamos reposicionar, vamos ver. Entrou tecnologia, vamos se mexer. Mas o DNA é o alicerce. Ele não vai mudar. Eventualmente você vai incorporando novos layers. Você vai se desenvolvendo, você vai amadurecendo, você vai incorporando. Mas você tem a tua estrutura. Por isso, DNA, né? E posicionamento. Tem aqui uma confusão de conceito de posicionamento. Posicionamento também não é falar o que pensa. Também não é falar a sua opinião de tudo. Aliás, vocês não precisam falar a opinião de tudo. Por que eu preciso me posicionar com tudo? Todo mundo está falando da Barbie, vou lá e vou falar da Barbie. Todo mundo está falando da Madonna, vou lá e vou falar da Madonna. Você pode, mas qual é a tua voz para falar da Madonna? Qual é a tua voz para falar da Barbie? Tem o trend do... Precisa. Mas dá audiência, todo mundo está fazendo, vou fazer. Por quê? Não é alinhado com o que você acredita, se dá, tá tudo certo. Mas encontra a tua voz. Qual é o teu jeito de falar da Madonna, da Barbie? Estou dando um exemplo atual agora, porque a Madonna está trend no Brasil.
O posicionamento, a gente olha o contexto, o mercado, aonde eu estou inserido. E, gente, posicionamento, olha que simples, é a posição, é a sua posição no mercado. Por que eu preciso olhar o contexto? Eu olho os outros colegas, como eles se comunicam, o que eles estão falando, qual que é o diferencial, o perfil de paciente que eu atendo, que eu quero atender, de clínica, preço. Então, a gente olha aí o contexto que vocês estão inseridos. E a gente faz um mapa de posicionamento, um mapa, uma matriz, e plota aonde eu estou, posição, onde eu estou, onde eu quero estar. E como eu faço para chegar aonde eu quero estar? O que eu tenho que fazer na minha comunicação para chegar ali? Para que o meu paciente tenha percepção que eu sou aquilo lá naquele espaço. E esse espaço que você vai ocupar, a gente olha para o mercado para ver a brecha, porque cada um tem um espaço no mercado, com seus diferenciais, com seus talentos. A gente faz valor, que a gente chama na etapa de posicionamento, qual que é o seu seu posicionamento de mercado, qual é o teu frase de posicionamento de mercado, qual o seu valor de mercado para o seu paciente. A gente estuda o perfil de cada um paciente usando o mapa da empatia, que é uma técnica de design thinking. Porque eu preciso entender, não só, eu sei quem é o meu paciente, fulana tem tantos anos, tá, qual que é a dor? Qual que é a emoção que ela tem quando ela entra no teu consultório, quando ela sai? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Porque no posicionamento, qual é a solução que eu entrego para ela, usando os meus talentos e o meu DNA? O posicionamento e marca não é sobre você, né? Não é autoexibição, não. É qual a entrega de valor que você faz para o seu paciente. Isso é posicionamento. Entrega de valor. É a posição que você está no mercado e a entrega de valor que você tem, que você entrega para o paciente. Por isso que marca não é sobre você. Então, qual é o resultado que você traz para mim? E a comunicação tem que estar pautada em cima disso, dessa estratégia. E quando a gente fala de entrega de valor, é maravilhoso, né? Porque o meu paciente que eu quero, ele vem, valoriza o meu trabalho e paga o meu preço. Eu não estou competindo por preço. É valor. Quando a gente fala de posicionamento, é isso. Com entrega de valor, qual é o resultado que eu entrego para ele, usando os meus diferenciais, os meus talentos, e aí eu encontro esse posicionamento de mercado e a gente traz ali um texto de posicionamento de mercado. Tá? Agora sim, agora eu estou pronto para entrar numa estratégia de comunicação. E é curioso porque os clientes, na maioria das vezes, eles dizem assim, eu não sei o que eu vou comunicar, eu tenho horror de dancinha, eu não sei o que. Às vezes a gente não tem essa clareza do que comunicar, porque não conseguimos avançar nas etapas anteriores. Impressionante, gente. Quando a gente passa numa jornada, os meus clientes chegam para mim e falam, a gente não vai falar de comunicação. Vocês perceberam que a jornada de marca pessoal começa no offline? Eu não falei nada de online aqui. Eu não falei nada de online. Eu estou olhando para dentro, para o ser humano, para os pacientes, para o contexto. Então, quando chega na etapa de comunicação, na maioria das vezes dos meus clientes, é tão simples. Eu já sei que eu vou comunicar. Eu já tenho clareza do DNA, já tenho a clareza do teu posicionamento. Aí é muito fácil. A gente entrega para os especialistas de marketing digital. Eu vou, tá, não? Então, essa é a imagem do posicionamento. Cada um tem seu espaço. Eu adoro essa imagem, porque ela aceita, porque eu acho que representa muito. E a comunicação, bom, repetindo a frase do Daniel, tudo comunica. Tudo. Só que a comunicação não é só rede social. Quando a gente fala, a gente entra na comunicação, a gente fala de comunicação verbal, de comunicação não verbal, do que você comunica, como você comunica, o tom de voz, o breath voice, e onde, quais os canais. Os canais, o doutor Daniel falou, totalmente diferente. Onde eu vou comunicar? Não preciso estar em todos, tá? Eu tenho que estar onde meu paciente está. Adorei que ele falou que ele está no LinkedIn.
provavelmente está falando com executivos ou ampliando a rede de network, depende da estratégia dele. Porque o LinkedIn do network é sensacional. Então, dentro da comunicação, eu trago todos os elementos. Eu falo que a gente dá marcha ré no método quando eu entro em comunicação. A comunicação ela tem que apresentar todo o teu posicionamento e a DNA da tua marca. O teu propósito, a tua conduta médica, o teu porquê. A estratégia de comunicação tem que estar pautada nisso. Como que a gente desenvolve uma estratégia de comunicação autêntica? Eu uso muito da experiência do meu mundo corporativo, de Havaianas, quando eu trabalhei, de Natura. A gente define 3 temas. Comunicação, gente, é repetição. É repetição. Mas eu vou falar ao mesmo tempo para o todo. Vai, porque isso vai fixar a cabeça das pessoas que ele tem o posicionamento. Tem que estar claro para ele. Quem é você, o que você entrega, qual é o valor. Repete de formas diferentes, né? A mesma mensagem. A Havaianas faz isso até hoje. É brasileira, é autêntica, é colorida. Então repete a comunicação. Tem consistência na comunicação. Senão você não consegue fixar na cabeça das pessoas aquela mensagem, aquele posicionamento de quem é você. Define 3 mensagens só, que reflita posicionamento e DNA. E repete essas mensagens ao longo de um grande tempo. E aí vocês vão navegando de forma diferente. Tem talentosos do marketing digital, o Thiago vai estar no palco daqui a pouco, vai falar bastante disso. Tá bom? Então, basicamente, essa estratégia de comunicação para a gente atuar. E tudo comunica. Importante. Deixa eu voltar. Jornada do paciente. Todos os pontos de contato que o paciente tem com a marca de vocês, ela tem que refletir também o posicionamento DNA. A marca de vocês, como vocês estão no consultório, ela não depende só da interação com vocês. É óbvio que é importante. Mas o paciente, ele interage com a recepção, tem que refletir a marca. Ele interage com o pré, ele interage com o pós. Em todas as mensagens, hoje a gente faz um mapeamento completo da jornada e eu preciso garantir que aquelas mensagens que estão interagindo com o paciente refletem o posicionamento e DNA da marca. Tá? Isso é bem importante também. Então, todos os pontos de contato, você é speaker, está no palco, você vai dar uma aula, tem que refletir o posicionamento de vocês. Tá? E aí, gente, mensagem final antes dos meus convidados ilustres. Em um mundo cada vez mais tecnológico, ser autêntico humano é o seu maior diferencial. Não tem jeito. Como é que você... O que deveria ser óbvio, que é ser autêntico, hoje em dia ainda está um pouco se perdendo. Então, não deixem de ser autênticos, não deixem de ser humano, que isso é o que vai diferenciar cada um de vocês. E cada um tem um espacinho. Essa é a capa da última... da McKinsey, do histórico, porque ele fala exatamente isso, da importância, né, dessa relação do humano e do tecnológico, de como que a gente vai conviver com isso junto, entendendo que é uma harmonia. Tá super legal esse relatório. Eu sempre gosto de fechar palestras com a da Brené Brown. Ela fala que a autenticidade não é algo que temos ou não temos, é uma prática, uma escolha consciente de como queremos viver. A autenticidade é uma coleção de escolhas que temos que fazer todos os dias. É sobre a escolha de aparecer e ser real. É a escolha de ser honesto. A escolha de deixar o nosso verdadeiro eu ser visto. Eu espero que vocês começam a agir depois dessa nossa conversa. Baixem, por favor, o ChatGPT. Quem não tem, usem para vocês terem tempo salvo para fazer o que vocês fazem brilhantemente bem com o paciente de vocês, como speakers, como professores, cada um com o seu talento, tá bom? E aí, vivemos em beta, esse é o nome da minha empresa, nós como seres humanos estamos nos transformando, estamos em beta, mas temos que voar. Por isso que eu gosto de fazer, agir, entrar em ação. A Flávia falou bastante disso, né? Movimento é ação, tem que agir. Então esse é o nosso meio, desculpa a foto, mas a gente está trabalhando na vida real. A doutora Cris, uma marca autêntica, que eu tenho a honra de trazer, por favor. Doutor Fábio, vocês vão se apresentar. São marcas autênticas que são cases que para mim é uma honra até aqui. Eles vão contar um pouquinho de autenticidade, do que é
Fomos verificadas. Eu agradeço a todos. Obrigado, Ju. Vamos lá. Então, a gente queria ouvir um pouco dessas marcas ilustres. Assim, tanto faz, onde você quiser. Dessas marcas ilustres que eu tive algo. Eu falo que cada cliente que eu tenho é um presente que eu ganho. Obrigada. Vocês são muito meu presente mesmo. Eu queria que vocês contassem um pouco da experiência, do que representa aí marca autêntica para vocês. Primeiro temas. Então, como a Gil falou, toda a nossa trajetória Fiorello foi baseada na gente se autodescobrir também. Essa questão de quem é você, o que você quer comunicar, a quem você quer atingir, porque a gente também não quer atender todos os pacientes. Vocês concordam? A gente não quer, tem paciente que a gente tem a certeza que quando entra no consultório você fala, esse paciente não tem link comigo. E ele vai embora. Então a gente tem até que saber, né, Gil, assim, a partir do que a gente é, o que a gente quer. E essa jornada foi muito prazerosa, no sentido da Gil, de uma maneira muito delicada, descobrir os nossos pontos-chave do que a gente tinha de melhor. Que a gente sabe, mas a gente não consegue expressar isso. Você fala de tudo aqui. E é verdade. Vamos reorganizar tudo isso de uma forma intencional, verdadeira, né? E eu acho que a Cris é um case porque tinha uma questão de exposição e visibilidade, né, Cris, no começo. E hoje você navega muito bem nesse lugar. E tá com um consultório lindo, tá, gente? Você faz parte dessa jornada. Então, ela foi nos convencendo a fazer uma jornada de paciente. E o que é importante, eu acho que é muito... Às vezes as pessoas falam assim, mas ele tem uma clínica maravilhosa de não sei quantos mil metros quadrados. Mas 40 metros quadrados também pode ser uma clínica maravilhosa, quando a gente entende a jornada e a experiência que o paciente tem que ter lá dentro. E isso tem a ver também com como a gente vai comunicar. O meu espaço é boutique, o meu espaço é cozy, aqui a gente acolhe, aqui a gente olha para você, aqui a gente te vê de uma maneira diferente, né? O meu lado acadêmico realmente não me permitiu dançar na rede social. E eu acho que não vai me permitir dançar nunca. Eu não tenho críticas a quem dança, mas eu não vou dançar. Não dancei até hoje, Gil. 5 anos depois. E é você, né? É isso mesmo. Doutor Fábio. Eu complementando o que a Cris falou, eu estou completamente alinhado, né, Ju? Eu acho que você conseguiu hoje mostrar que o desenvolvimento da marca pessoal não é o marketing, não é como você vai se vender. É muito mais um exercício de autoconhecimento, de internalizar o que você precisa saber com quem você vai se comunicar. Eu acho que nesse afã de mídia social, a gente tem que falar com todo mundo, e aí tá falando com todo mundo, não tá falando com ninguém, né, Ju? Então, entender com quem você vai falar, com quem você vai se comunicar, é super importante. Eu acho que o processo todo foi muito legal. E até para não esquecer, eu estava hoje de manhã vendo uma aula da Lucilena Galvão, e ela falou de uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a sua apresentação, que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então, isso tem a ver com a gente filtrando o que a gente tem nosso conhecimento para chegar na exposição da marca pessoal. E eu acho que, evoluindo nessa frase, quando a gente pensa na inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial, da conversa que a gente vai ter com o ChatGPT, nada mais é do que a depuração do prompt. Então, você continuar evoluindo, continuar fazendo essas conversas, é só um paralelo que eu lembrei agora de manhã, mas eu acho que essa experiência de trabalhar a marca pessoal, ela é muito interessante, facilita demais o nosso entendimento. Isso tem, falei aqui, as políticas, o que te manter verdadeiro e sendo autêntico? E quais são as dificuldades que encontrou aí depois na implementação? Eu acho que a maior dificuldade é a gente conseguir dedicar o tempo para o exercício do desenvolvimento da marca pessoal. A partir do momento que você
se comprometer, você tem que fazer e levar aquilo a sério. E é fácil depois. Às vezes eu tô em dúvida, eu pego lá o meu branding book, vou ler, releio e vejo, não é isso, assim, que eu preciso fazer é isso, preciso comunicar isso. Isso aqui é como os outros me veem, como eu quero ser visto. E aí depois, trabalhar com o marketing, trabalhar com a agência, você encontrar uma agência que entenda aquilo que você está falando é fundamental. Eu trabalho com uma menina que é super legal, ela entende o marketing, a gente conversa muito e aí o negócio flui. E esse ponto que você está falando é super importante, né? Porque uma jornada de marketing é seu guia, né? Porque a estratégia, ela faz parte de uma estratégia de negócio, inclusive. E ele te dá um norte para você não se perder no meio do caminho. E se revisitar é muito bom. Porque é muito fácil você se deixar levar. Não, assim, a estratégia é essa, vamos fazer aquilo, o que você tem que fazer é isso. Tanto... Aí tem aquele guia toda, né, de como seguir com o marketing digital. Mas não é isso que eu quero. O meu caminho é esse, é isso que eu quero comunicar. Isso que o Dr. Fábio está falando é super importante, porque vocês não conhecem de marketing digital e nem precisa, mas quando você tem um guia, você tem mais argumento para conversar com a agência, falar, não, isso daqui, essa fórmula pronta, eu não vou fazer, porque não está alinhado com a minha estratégia de marketing, né? E outra coisa que você falou que é bem interessante, tem perfil de agência para cada médico, não é toda agência ou todo que vai funcionar para todo mundo. Eu vou pegar a agência que o meu amigo está... Às vezes não funciona para você. Né? E eu acho importante, eu faço questão de conversar com o time de marketing, porque é ele que vai implementar toda a estratégia no final e fazer que, de fato, aquela comunicação autêntica se reverbere numa forma real mesmo, na implementação, porque é perder. Né? É muito fácil. E é uma outra etapa interessante, Ju, assim, depois que a gente fez o desenvolvimento da marca pessoal, que não tem nada a ver com logo, não tem nada a ver com eu partir para revisitar o meu logo, revisitar o meu branding de marca. E foi uma outra experiência super legal. Assim, eu contratei uma agência muito interessante. Levou, sei lá, 6 meses para chegar no resultado final. E voltando na experiência no manual da Betafly. E foi uma outra experiência muito legal, que você consegue direcionar e trabalhar dentro daquilo. E eu vi o vídeo novo que eu te falei, que saiu acho que semana passada, talvez. Um pouquinho mais de tempo, mas... eu vi faz pouco tempo. E o vídeo que o Dr. Fábio trouxe, a gente trabalhou em 2021, na pandemia, lembra? Durante a pandemia. Eu me lembro que eu estava no México, fazendo a reunião com você, presa no México. E tem 4 anos, né, essa jornada. O método evoluiu bastante, mas a marca, é o que ele falou, ela não muda, o DNA da marca não muda. E quando eu vi o seu vídeo, eu fiquei emocionada, falar, gente, que lindo que conseguiu implementar tudo que a gente trabalhou, uma linguagem que é tua, né, de um artista mesmo. Foi muito legal, assim, porque você começa a se conectar com pessoas diferentes. Quem fez o vídeo foi o Namor, né? A Cris conhece. É um artista. O Namor é um fotógrafo que acompanha a gente em diversos eventos, diversas ações. Ele é um artista mesmo, ele consegue captar. E a produção desse vídeo foi muito legal. E aí, ele é o vídeo do site, assim, acho que foi muito, muito bacana. De marca, né? Aquilo ali é a tua história, né? E a tua experiência, Cris, no novo consultório? A minha experiência no novo consultório é mais do que a minha experiência no novo consultório. Eu vou te dizer que ele é a vírgula de uma frase que a gente ainda está escrevendo, não é? A gente nunca pode parar, porque para mim evoluir é um verbo que se conjuga no gerúndio. Eu aprendi isso e eu tenho tentado levar com muita determinação essa frase. Mas o que eu acho que trouxe vamos dizer, essas regras de comunicação, e tanto eu quanto o site recebemos de você, esse manual que a gente queria se comunicar, é o tipo de paciente que começou a chegar no consultório. Porque o consultório é o paciente que se identificou com você. Então, ele vai chegar muito mais preparado, mas não preparado pelo Google, pelo ChatGPT, ele vai chegar preparado e ele não quer saber o que ele vai fazer, ele já vem falando o que ele vai fazer. Porque a gente educou esse paciente, a gente explica com o nosso tom científico, porque tanto eu quanto ele, a gente tem uma base científica muito grande no nosso DNA, então a gente educa esse paciente e ele já chega falando, então eu vou fazer porque você falou que isso é melhor. E aí ele começa a perceber os elementos que permearam essa comunicação o tempo todo.
o cuidado, a limpeza, o tom da fala. Eu acho que, assim, os consultórios ou as clínicas que a gente vai ter, ou já teve, elas vão sendo vírgulas nessa grande frase, né? Eu queria até complementar uma coisa que você falou, porque geralmente quando você trabalha muito na mídia social, o que os médicos falam é que os leads são ruins. Chega lead que não é qualificado. Chega paciente que não tem a ver com você. Com o desenvolvimento da marca, uma comunicação que realmente reflete aquilo que você quer falar, pelo público que você quer atender no consultório. O que eu vejo no meu consultório, que os leads que vêm de mídia social são leads muito bons, qualificados, são realmente pacientes que entendem o que eu estou comunicando. E viram no site, viram no mídia, comentam no site, comentam da filosofia do negócio, e tem muito mais a ver com isso. Então, é um ganho enorme, né, de vantagens, e você filtra o tipo de paciente que você tem. E é uma jornada, né, que eu falo, do método, né, fazer uma jornada de marca pessoal, com começo, meio e fim, mas nunca acaba, né? Tanto é que na última reunião eu falo, o método acabou. Agora que começa você implementar toda essa história e não deixar se desviar do trilho, né, da tua jornada aí. Sim, acho que nosso tempo acabou. Quer falar mais aqui depois? Quero agradecer. E um momento ótimo. Eu trabalho, para quem não sabe, o Saito é um diretor médico científico de um grande laboratório e eu conheço ele desde a residência, né? A gente deu plantão junto no pronto-socorro do HC. E a nossa jornada é uma delícia, porque a gente evolui cientificamente, mas trabalha dessa maneira prazerosa. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar nos 3 da SXSW do ano que vem, né? Porque a gente pensa fora da caixa, né? Realmente, eu falo, tipo, perfil de cliente que vem para a gente, né? Tem o componente da autenticidade, mas é fora, né? É barista, é artista, é speaker, médico, enfim, é cientista. Então, eu agradeço. Obrigada. Obrigado a você, Gil, pelo convite. Honra demais o tempo de vocês. Eu sei que a agenda é uma loucura. A doutora Cris tem que remanejar a agenda para estar no horário, Fábio também. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Espero que vocês Obrigado, pessoal. Curtem aí o dia.